Boa noite a todos. É uma alegria, uma honra, mas mais do que isso, uma alegria muito grande, mais uma vez estar nessa casa. Já estamos aqui creio que no terceiro ano que a gente vem frequentando, e podemos perceber cada vez que aqui entramos, uma casa mais forte, com mais substância, uma casa nova ainda, mas que vem crescendo, mas crescendo com conteúdo. Isso é muito bom. E já falamos das outras vezes aqui, eu acho que nós temos que todos ser gratos a essa doutrina maravilhosa, e nesse caso essa doutrina está sendo disseminada para nós aqui por intermédio dessa casa, então sermos gratos a essa casa. E a melhor forma de mostrar a gratidão é também vestirmos a camisa e chegarmos lá fora e mostrar, não é falar, mostrar o quanto está fazendo bem para nós essa doutrina. E a grande caridade que podemos fazer é a divulgação da própria doutrina, né? Hoje nós estamos falando sobre bem e mal sofrer. Bem e mal sofrer, nós pensamos essa frase da instrução dos Espíritos, essa instrução do Espírito Lacordaire, do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata daquele versículo de Mateus: bem-aventurados os aflitos. Olhem a importância que Kardec e os Espíritos dão para esse tema. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É também o capítulo onde mais tem instruções dos Espíritos. Para aqueles que já folhearam, aqueles que já estão acostumados com o Evangelho, sabem que cada capítulo começa com o seu versículo, depois tem alguns tópicos que a gente vai desenvolvendo, né? Kardec vai desenvolvendo um raciocínio em relação àquele tema, e no final do capítulo tem instrução dos Espíritos, onde cada Espírito faz uma dissertação e assina embaixo. Então, nesse capítulo 5º também é o capítulo onde mais tem instruções dos Espíritos. E mais, Emmanuel, ele tem muitas obras publicadas que ele comenta versículos, né? Por exemplo, a série Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, mas tantas outras obras, mesmo no Reformador. E aí foi feito um trabalho de compilação disso, que é o Evangelho segundo Emmanuel. Então foram compilados todas essas reflexões de Evangelho a respeito de cada versículo, e descobriu-se que ele comentou sobre aproximadamente, eu estou dando números redondos, mas ele comentou sobre 1.100 versículos, 1.600 vezes. Então há versículos que ele comentou uma vez apenas, mas há versículos que ele comentou 2, 3, e este versículo que está no 5º capítulo em especial, ele comentou 14 vezes. Não é por acaso. É a importância do Evangelho enquanto consolador. Porque bem-aventurados os aflitos. Ele sabe que esse tema é muito caro para nós outros. Para nós que estamos aqui, no mundo de expiações e provas. No mundo de expiações e provas onde provavelmente nenhum de nós esteja imune às vicissitudes da vida. Mas antes da gente entrar no Evangelho em si, nesse 5º capítulo, que a gente vai desenvolver um pouco das reflexões, acompanhando a pedagogia do Kardec, a forma didática que ele apresenta esse tema para nós, para consolar nossos corações. Antes disso, eu queria trazer aqui um dos comentários do Emmanuel, que por acaso esse comentário nem é a respeito desse versículo, mas cabe muito bem, poderia ser. Isso daqui a gente encontra no livro Coragem, capítulo 21. O capítulo chama-se As Duas Tristezas. Eu só vou ler um trechinho dele. Assim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho de melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual. Então há uma tristeza que nos impulsiona para cima. Mas existe outra, porém, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração, todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. E a última frase dele é: observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. Isso para a gente ficar bem atento.
E aí eu queria combinar uma coisa com vocês, trocar algumas palavras, porque apesar de aflição nos trazer um sentimento de aflito, de desequilíbrio, e que até poderia ser bom o desequilíbrio, porque se estamos muito equilibrados nos nossos erros, precisamos de um abalo muito grande para nos desequilibrarmos e tomarmos outro caminho. Mas eu gostaria de falar, então, em vez das aflições, falar, olha, dos problemas que temos, das vicissitudes. Todos nós temos problemas. Bem-aventurados aqueles que sabem reconhecer o aspecto didático desse problema. Bem-aventurados aqueles que entenderam que a doença pode ser um bem. E aí tem a outra instrução dos Espíritos que nós falaremos aqui, que é esse de Santo Agostinho, que fala o mal e o remédio. Que poderia ser o mal é o remédio. Aquilo que aparentemente entendemos como mal, talvez seja o grande remédio. E aí podemos até começar de uma forma, eu vou lembrar de um caso que eu tinha talvez 10 anos ou menos, eu estava com uma terrível, acho que foi a única vez que aconteceu, eu estava com uma terrível dor de ouvido. Para quem já teve sabe que aquilo é alucinante, é desequilibrador, então é uma grande aflição. E aí eu lembro que nós saímos de madrugada e eu fui levado ao hospital e tomei acho que Bezetacil no bumbum. E aí eu não sei se a dor passou ou só mudou de lugar. A injeção doeu tanto que eu acho que eu esqueci da dor de ouvido. Mas dali a algumas horas a dor também passou ali. Então, nós poderíamos entender que aquela injeção é um mal. A criança poderia estar sofrendo, ela chora para tomar a injeção, mas ali não é o remédio. Não é o mal. Aquilo é exatamente o remédio. Kardec, com o seu didatismo, ele nesse capítulo, ele tem 6 tópicos. O primeiro tópico é justiça das aflições. E ele diz mais ou menos assim, em outras palavras, mas ele diz assim: se Deus é bom, justo e misericordioso, há que se ter uma causa justa para as aflições. Olhem direito. As aflições não seriam aflições em si. Deus não é um Deus punitivo, não é um Deus vingador. Ele não gosta de nos ver sofrer. Então, se há um sofrimento, há de se ter um bom motivo para isso. Tudo bem até aí? Acho que fica fácil de entender isso. Quem aqui está passando por alguma dificuldade? Não precisa levantar a mão não, tá? Levante internamente a mão. Quem aqui está passando agora recentemente, ou tem alguém muito próximo que esteja passando por uma dor quase insuportável? E eu digo quase porque ela é sempre insuportável. Deus não dá o frio maior que o cobertor. Mas aqueles que entre nós estejamos passando por aquelas dores, aquelas dificuldades, aquele desalento, a desesperança, se pararmos para pensar e falar, pera, eu sou filho de Deus, Deus é bom e misericordioso. Se eu estou passando por isso, há que ter uma causa. E essa causa há de ser justa. Isso em si, talvez já nos fortaleça um pouco. Pode, pelo menos, abrir os nossos olhos para começar a procurar essas causas. E aí já vem o segundo tópico. E o segundo tópico é causas atuais das aflições. Nós, espíritas, temos o hábito de achar que tudo é coisa do passado. Ou do obsessor. Nada é problema nosso. Ou foi do passado, que aí a gente não responde tanto por ele, afinal de contas não era o Edson que estava lá, era outra personalidade desse mesmo espírito. Ou é algum obsessor que está me atrapalhando. Mas o espiritismo bem compreendido, por isso talvez ele não seja muito fácil, ele traz para nós, não a culpa, essa palavra deveria ser abolida do nosso dicionário, mas traz para nós a responsabilidade pelos atos. E nesse tópico 2, causas atuais das aflições, Kardec vai desenvolvendo um raciocínio para dizer, olha, presta bem atenção em tudo que você está sentindo e verá que a grande maioria é um problema que você mesmo causou.
e que pode ser evitado. Podemos aqui pensar em alguns exemplos, desde os mais comezinhos. Nossa, eu bebi muito ontem, estou com uma dor de cabeça. Causa atual da aflição. Você bebeu, você teve dor de cabeça. Comi muito, estou com dor de barriga. Mas vamos para algumas que talvez sejam menos perceptíveis. Nossa, eu estou com uma tristeza tão grande, eu estou me sentindo um fracasso. Sabe por quê? O vizinho comprou um carro novo e você está com inveja. Isso dói. Causa atual da aflição. Não é? Há muitas outras causas atuais de aflição. Nós podemos elencar muitas. Aliás, se alguém quiser colaborar, fiquem à vontade. E as causas de aflição, tanto materiais, mas principalmente as causas morais, porque a gente fala de dor, de aflição, a gente pensa em dor física, né? Nossa, eu tive um acidente. Vamos lá, causa atual de aflição. Eu fui irresponsável no trânsito e me envolvi num acidente e fiquei com sequela física ou financeira. E aí eu fiquei aflito com isso. Eu estou perdendo minhas noites de sono. Você foi irresponsável no trânsito, estava desatento. E aí tem inúmeras outras situações. Mas, quando não encontramos, quando sinceramente olhamos para os nossos atos, porque temos que tirar as máscaras, nós gostamos de nos enganar, de tirar a responsabilidade de nós, é aquela coisa, né, a culpa é minha, eu ponho onde eu quiser. Então, quando nós somos realmente responsáveis e queremos buscar a raiz do problema, e não ficar empurrando com a barriga, e ainda assim não encontramos as causas atuais, os motivos daquela aflição, console seu coração. Ainda assim há uma causa e ela há de ser justa. E se não está aqui, nesta encarnação, está numa outra. Vamos ver o que a gente encontra aqui no Evangelho sobre tanto a justiça das aflições, as causas atuais. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verificarão, no mais das vezes, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Causa atual. Causa anterior. Mas, se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por uma fatalidade. Por exemplo, a perda de entes queridos, a dos